Ludwig von Mises afirmava que ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Eu queria nesse vídeo de hoje convidar todos vocês, meus queridos inscritos, a conhecer, se já não conhecem, o trabalho do Brasil Paralelo. Ontem à noite, antes de dormir, eu assisti mais uma das produções, mais uma das minisséries do Brasil Paralelo, chamado As Grandes Minorias, e eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa produção e sobre outras e convidá-lo a conhecer o Brasil Paralelo. Roda a vinheta. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, antes de começar aqui o vídeo, falar um pouco sobre o Brasil Paralelo e minha experiência com esse canal no YouTube voltado mais para a produção intelectual que visa ampliar os horizontes. Eu queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse e espalhasse esse vídeo para que mais pessoas pudessem conhecer esse humilde espaço aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Para quem não sabe, o Brasil Paralelo, ao meu ver, é um dos melhores canais do YouTube aqui voltado para informação. É claro que a mídia, de certa forma, tenta adjetivar o Brasil Paralelo como sendo um canal de extrema direita. Mas é justamente aí, ao meu ver, não necessariamente esse rótulo pejorativo, mas é justamente aí onde configura-se um momento importantíssimo em que o Brasil Paralelo surge em nosso país, especialmente aqui no YouTube, fazendo esse trabalho de informação, tá? Qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho do marxismo, especialmente o marxismo intelectual, que tem como figura proeminente o Antonio Gramsci, fundador do Partido Comunista na Itália, há de ter percebido e há de ter descoberto tal do marxismo cultural, que em outras palavras, de maneira muito resumida, que não tem como eu explicar aqui nesse vídeo, é essa ideia da implementação das ideias socialistas, comunistas, dentro do seio da sociedade através da intelectualidade, através da mídia, através dos artistas, através das faculdades, através das escolas. E assim sendo, se você for observar toda a mídia a partir do século passado, por assim dizer, década de 50, 60, com a escola de Frankfurt na Alemanha, a esquerda, de certa forma, se infiltrou nesses espaços de representatividade social e vem, sempre que possível, incutindo na mente das pessoas as pautas de esquerda. E com a mídia não foi diferente. Por isso eu julgo ser importantíssimo o trabalho do Brasil Paralelo, porque ele visa justamente trazer o outro lado da moeda, só que utilizando-se do mesmo mecanismo do marxismo cultural, só que dessa vez fazendo uma espécie de ponto contrário, apresentando um ponto oposto sobre aquelas grandes falácias que são apresentadas pela esquerda. O Brasil Paralelo ganhou a minha atenção, e lembrando, tá, gente? Eu vou deixar claro aqui na descrição desse vídeo o link do pessoal do Brasil Paralelo, tanto para você acompanhar essa nova minissérie deles, chamada As Grandes Minorias, e outras tantas produções assim primordiosas que eles produzem no seu canal de maneira gratuita. É claro que eles têm acesso a uma área de membros premium, mas aí é uma outra questão, a gente pode falar sobre isso em outra oportunidade. Eu quero explicar aqui como foi que eu conheci o Brasil Paralelo, e até fiz uma colinha aqui, permitam-me observar aqui, tá? Primeira vez que eu tive que o Brasil Paralelo entrou no meu radar foi quando eles estavam desenvolvendo uma série chamada Brasil, a Última Cruzada. Nessa série, o pessoal do Brasil Paralelo faz um trabalho historiográfico de mais de 3 horas de conteúdo, contando a história do Brasil e os nuances que foram deixados para trás. E eu confesso a vocês que eu me lembrava, me recordava de maneira muito vívida, a forma como a escola, como me foi apresentado na escola, melhor dizendo, a história do Brasil, sempre de forma muito negativa, sempre de forma muito pejorativa. E o pessoal do Brasil Paralelo fez um trabalho de resgate histórico monumental dos heróis da nossa nação, que ajudaram a fundar a terra de Veracruz. Assim, é um documentário lindíssimo, muito bem produzido, e ao final do documentário, ao final dessa série, você termina de assistir e passa não apenas a conhecer os personagens históricos fundamentais da fundação, da formação do nosso país, como também, de certa forma, se sentir orgulhoso por ser brasileiro, né? Qualquer pessoa que lembre de como foi apresentado a ela a história do Brasil na escola, há de lembrar que é meio apresentado de forma meio bufônica, meio cômica, né? E o pessoal do Brasil Paralelo, pelo contrário, traz uma outra perspectiva. Devemos lembrar que a história tem essa característica, tá, gente? Depende de quem está contando a história, depende do historiador. E o pessoal do Brasil Paralelo traz um resgate histórico dessas figuras importantes para a fundação do Brasil, abordando um outro lado, muitas das vezes ignorado nas escolas e faculdades do nosso país.
A segunda série que eu queria recomendar, na verdade eu recomendaria que você maratonasse todas as produções do Brasil Paralelo, mas é claro que eu anotei aqui algumas. A próxima que eu gostaria de recomendar é o Teatro das Tesouras, onde eles vão fazer uma espécie de análise histórico-política das eleições em nosso país e mostrar esse conflito, entre aspas, que parece existir entre, por exemplo, o PT e o PSDB, que nada mais do que são o que nós conhecemos na política como o Teatro das Tesouras, onde um partido diz brigar com o outro, mas no fundo eles são a mesma coisa, só muda o lado da moeda. Um documentário assim muito bom, começa desde a história lá da redemocratização do Brasil, da iniciativa do voto livre e democrático em nosso país, vai mostrar a evolução dos partidos e como essa briga foi, entre aspas, digamos assim, uma briga de fachada entre partidos de esquerda, PT e PSDB. Assim, um documentário fantástico. O próximo que eu gostaria de recomendar, claro, e esse aqui deu uma polêmica na época, é o 1964, o Brasil entre armas e livros, onde assim como naquele primeiro documentário do Brasil, o pessoal do Brasil Paralelo, mais uma vez, mergulhou profundamente em livros, estudos, historiadores, para trazer um outro lado, ou melhor dizendo, resgatar um pouco da história esquecida do período do regime militar em nosso país, que depois acabou se tornando ditadura. Esse documentário tem milhões de visualizações, recomendo fortemente que você assista também, porque a forma como chegou esse conteúdo a nós relacionado ao regime militar, à ditadura militar, é um tanto quanto estranho, um tanto quanto enviesado. Tal como eu expliquei a vocês no início do nosso vídeo, é muito mais voltado para o marxismo cultural, no sentido de o quê? De ovacionar as ideias de esquerda e, digamos assim, de certa forma, fechar os olhos sobre alguns fatos curiosos sobre aquela época, tanto do regime militar como depois da ditadura militar. Esse documentário fez uma polêmica na época, eles tentaram até, inclusive, fazer sessões abertas em alguns cinemas do Brasil. O Cinemark foi uma das redes que disse que não ia se posicionar. Enfim, recomendo fortemente. O YouTube, inclusive, já baniu, depois voltou atrás com esse documentário no canal do Brasil Paralelo, por alegar que eles trazem fontes falsas, fake news, aquele discurso manjado de sempre. Mas recomendo que você assista e conheça um outro lado da história. Além disso, claro, tem um mini documentário muito bom, chamado A História da Música, onde um professor assim excelentíssimo, virtuosíssimo no piano, dá uma aula sobre música. Então perceba que o Brasil Paralelo foca justamente naquilo que o Antônio Gramsci falou nos seus cadernos do cárcere, através da cultura que a gente transforma uma sociedade. E não existe nenhum canal no YouTube brasileiro que faça um trabalho primoroso, né, nessa área cultural, tal como o Brasil Paralelo. Por isso eu recomendo, se você não conhece, por favor, assim que terminar esse vídeo, já deixa aberto aí e vá maratonar e vá assistir os vídeos. E você vai ver, não necessariamente que você vai sair um cara de direita, a questão aqui não é essa. É claro que eu tenho o meu posicionamento político muito mais alinhado à direita, mas a ideia é que você conheça o outro lado da história. Eles têm uma outra série chamada Os Donos da Verdade, muito bom, que vai falar quem está por trás de toda a mídia internacional, que passa informação para vocês, mas ao mesmo tempo incute na sua mente o que eles acreditam serem a verdade. Uma outra série, essa recente, tem pouco menos de 6 meses que foi lançada, chamada Pátria Educadora. Também são três episódios, por assim dizer, de mais de 1 hora, e assim, fantástica. Vai mostrar o descaso com a educação em nosso país e o motivo pelo qual a educação em nosso país caminha de mal a pior. Lembremos que essa frase, nesse slogan Pátria Educadora, era a frase da época do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Tem uma outra minissérie também sobre as urnas eletrônicas, né? Porque também é ensinado a nós, através da mídia, através até mesmo da escola, que as urnas são seguras, que os países invejam o nosso sistema eleitoral, e nessa série você vai descobrir denúncias escabrosas a respeito da falibilidade das urnas e do sistema eleitoral em nosso país. Mas um tempo atrás, menos de um mês atrás, eles fizeram uma minissérie recente sobre os ministros do STF, onde eles contam a história dos ministros que hoje ocupam o Supremo Tribunal Federal e de onde eles vieram e quais são as ideologias que estão por trás de cada um deles. Também é assim, uma série fantástica. Essa aqui são 10 minutos por cada episódio, eu recomendo que você assista. Na verdade, recomendo que você assista tudo, como eu falei aqui mais uma vez. Recomendo que você assista fortemente, você maratone. Sabe, tipo Netflix? Então faça isso com o pessoal do Brasil Paralelo. E as últimas 2 produções deles, O Fim das Nações, são 3 episódios falando sobre como as eleições americanas e o resultado impacta diretamente não apenas o Brasil, mas o mundo como um todo. E a série que eles estrearam, a minissérie que eles estrearam no dia de ontem, que serão também 3 episódios,
chamada As Grandes Minorias. Na série de ontem vamos falar sobre fascismo. Palavra essa que ganhou o debate cultural em nosso país e no mundo por conta justamente do Black Lives Matter e do ressurgimento dos antifas. Nesse episódio de ontem, que eu tive a oportunidade de assistir um pouco mais de 50 minutos, eles vão trazer uma espécie de linha do tempo onde surgiu o movimento antifascista, quais são as raízes que estão por trás do movimento antifascista e quais são as consequências de se defender movimentos como esse. Enfim, gente, fica aqui a recomendação para que, se você não conhece, é sério, sai daqui agora e vá assistir qualquer conteúdo do Brasil Paralelo e certamente o seu horizonte de pensamento irá se ampliar de maneira muito vívida. Eu não estou dizendo que você acreditar de maneira cega em todas as informações que lá estão, não. Mas certamente, se você pesquisar um pouquinho, você vai se sentir muito agraciado com o conteúdo lá apresentado. E lembrando que eles estão também em promoção na Black Friday. Você pode ajudar o conteúdo do Brasil Paralelo de forma muito humilde. Com apenas menos de R$10 você ajuda a continuar o trabalho do Brasil Paralelo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os principais documentários e séries que eu recomendei e recomendo fortemente que você conheça o pessoal do Brasil Paralelo. Bom, por esse vídeo é só. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.